jornada através da carta de Paulo aos Romanos ou do Evangelho de Paulo aos Romanos. Uma jornada porque será um longo caminho. Eu espero que um caminho de confrontações, um caminho de descoberta, um caminho de aprendizado, um caminho onde nós sejamos especialmente transformados. Você sabe de onde vem a palavra transformação? Transformação traz a ideia de algo tendo sua forma completamente alterada. Existe uma palavra melhor para essa, só que se eu colocasse com esse título, talvez ficasse estranho, né? O título da série. O título dessa série é Transformados, mas eu poderia muito bem chamar de Metamorfoseados. Aí vocês vão falar, pastor, o que é isso? É de comer ou de beber? Né? Tudo bem. Metamorfose é algo que acontece na esfera biológica, quando os seres mudam radicalmente de forma. Por exemplo, quando nós em biologia chamamos de metamorfose aquilo que acontece com alguns seres viventes, como, por exemplo, com as lagartas, que se tornam borboletas, os girinos, que se tornam sapinhos saltitantes. Eles mudam completamente a forma deles. Há um estágio no desenvolvimento dessas espécies onde eles já estão completamente constituídos. Um girino é um serzinho completamente constituído. Uma lagarta é um serzinho completamente constituído. Mas da própria natureza deles é passar por uma transformação, uma metamorfose, onde eles são completamente alterados e a forma secundária deles é muito superior e diferente da forma primária, ok? Por esse motivo é que eu quero apresentar a vocês, ao longo dessa série de sermões que nós começaremos, uma série de sermões cujo tema é transformados. É exatamente o que nós vemos acontecer conosco no Evangelho, especialmente no Evangelho exposto por Paulo e escrito na epístola que ele deu redação quando estava intentando dirigir-se aos nossos irmãos da igreja de Roma, na epístola de Paulo aos Romanos. Nós então passaremos uma longa jornada, queridos, a começar hoje no capítulo 1, dos versos 1 a 7. Hoje nós abriremos essa jornada nossa em direção a entender o que a palavra de Deus está nos falando sobre o Evangelho, sobre essa transformação, a dar-se início no capítulo 1, versos 1 a 7, da epístola de Paulo em Romanos. Amém? Então, abra sua Bíblia. Isso é o que nós chamamos de uma série expositiva, uma série de sermões expondo o texto bíblico. Eu prego geralmente expositivamente. De todos os sermões que eu preguei estando aqui, nenhum deles não foi expositivo, todos foram expositivos. Mas agora nós entramos numa outra jornada da exposição. Que outra jornada? Não é apenas a exposição de um texto bíblico num domingo, mas uma exposição consequente de um livro bíblico ao longo aí de alguns domingos, tá? Teve um pastor que eu tomei ciência que ele começou a expor toda a Bíblia, a começar de Gênesis e a terminar em Apocalipse. Ele passou por essa jornada, ele, a igreja, né, por 18 anos, expondo a Bíblia, de domingo de manhã e domingo à noite. A igreja tinha 2 cultos, né, um domingo de manhã e um domingo à noite. Passou 18 anos expondo toda a Bíblia. Quem sabe a gente não possa começar por Romanos, né? Não sei se vai dar tempo de a gente estudar tudo isso, né, irmãos? Mas em Romanos eu tenho certeza que será transformador, porque a palavra de Deus, ela é transformadora. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Esta carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja que se situava em Roma. E Paulo nos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi de antemão prometido por ele, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, Jesus Cristo, que, como homem, era da descendência de Davi, e mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar, dentre todas as nações, um povo, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre estes, chamados a pertencerem a Jesus Cristo,
a vocês que estão em Roma e são amados de Deus e chamados para serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está declarando nessa porção inicial da carta aos Romanos? Qual é o que nós encontramos no início desse texto? Ora, irmãos, como em toda carta, nós precisamos da informação do autor, nós precisamos entender qual é a mensagem que é descrita nesse texto, e é importante também que nós compreendamos quem é o destinatário. Nós não conseguiremos ler claramente uma carta sem a compreensão desses três pilares de uma carta. Quem é o autor? Quem a está escrevendo? Para quem ele está escrevendo? E qual é a mensagem que será dita nessa carta? É isso que nós encontramos aqui, nessa porção inicial da Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, versos 1 a 7. O autor, a mensagem e os destinatários. A começar pelo autor, queridos, o apóstolo Paulo declara-se a si mesmo. Paulo, ele começa a epístola chamando pelo seu próprio nome, dizendo quem ele é, falando de sua autoria. E certamente esse não era um nome desconhecido. Certamente esse era um nome que ecoava pelas igrejas, tanto entre os gregos, quanto entre os romanos, entre os judeus. Paulo era um nome conhecido de toda a igreja de Deus. E Paulo faz questão de que nessa epístola os irmãos saibam que é ele o autor dela. E nós vemos que ele vai declarar-se aqui, ele vai dizer de si mesmo quem ele é, e ele não era um desconhecido, não apenas pela sua fama, mas também porque muitos irmãos, dentre aqueles que eram membros da igreja de Roma, já o conheciam pessoalmente. Irmãos que haviam caminhado com ele, irmãos que sabiam da sua conduta, irmãos que conheciam a sua vida, sabiam do seu empenho e conheciam o seu ministério. Paulo, ele começa dizendo de si mesmo, Paulo, e aí o que ele diz de si? Paulo, servo de Cristo Jesus. Essa palavra servo, traduzida por servo, é uma palavra que já está no nosso vocabulário cristão, né? Nós muitas vezes nos declaramos servos de Deus, servos do Deus vivo, servos do Senhor. E poucas vezes nós paramos para refletir na carga que há por detrás dessa palavra. A palavra grega aqui, doulos, o servo, é a mesma palavra que pode ser traduzida por escravo. Escravo. A sociedade romana daquele tempo era uma sociedade que aceitava a escravidão. Claro que distinta do modelo da escravidão que foi vivida no Brasil, mas existia um modelo de escravidão naquele tempo. E Paulo, quando encontra-se com Cristo, Paulo, quando é chamado para ser de Cristo, ele entende claramente a posição de Cristo e a sua posição. Cristo é o Kyrios, o seu Senhor, e ele é achado em Cristo como seu escravo. Escravo de Cristo. É interessante que o apóstolo não começa falando de suas doutas habilidades, ele não começa falando de suas capacidades, dos seus feitos, das suas obras, da sua glória, da sua honra, das muitas igrejas que plantou. Ele começa falando de como ele se entendia em relação a Deus e como ele se submetia ao seu próprio Senhor, dizendo-se escravo. Escravo e chamado para ser apóstolo. Também é importante entender que Paulo identifica isso em segundo plano. Paulo é servo de Cristo em primeiro lugar, e em segundo lugar ele se declara apóstolo. Apóstolo chamado para ser apóstolo. A expressão aqui chamado, não quer dizer que Deus disse para Paulo, e aí Paulo, será que você quer? Você topa? Se você aceitar, eu tenho uma carreira para você. Não foi isso. A palavra chamado aqui, este verbo, fala-nos, na verdade, de uma ordem. Ele foi ordenado a ser apóstolo. Paulo, quando recebe um chamado de Cristo Jesus, não é algo opcional. Nós, às vezes, lemos essa expressão chamado, Deus está chamando, como se fosse como se Deus estivesse nos dando uma opção, né? E aí? Você quer? Olha, se você quiser, do lado de cá tem muita coisa boa. A gente fala, não sei não, se eu tenho uma promessa aí melhor. Não quer fazer um acréscimo nessas promessas? Quando Deus veio a Paulo, queridos, Paulo ele é
completamente constrangido pela revelação de Cristo exaltado nos céus e em sua glória. E no capítulo 9 de Atos, no verso 15, quando Ananias recebe uma palavra de Deus para dirigir-se a Paulo, o Senhor diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo foi chamado, convocado, ordenado por Deus para ser um líder da sua igreja, especialmente um apóstolo. E isso é importantíssimo de entendermos, queridos, trazendo a configuração e ao patamar da liderança cristã. A liderança cristã precisa receber um chamado, uma ordem da parte de Deus. Não se submeta a ninguém que não tenha recebido de Deus uma ordem. Paulo é chamado não por um convite, ele não é promovido pelos seus méritos, pelo contrário, ele é ordenado a receber o ministério. Eu me recordo de uma ocasião em que eu estava numa festa de crianças, né? Eu tinha levado a minha filha para o aniversário, e aí conversa vai, conversa vem com um pai aqui, outro ali. O pai me perguntou de minhas atividades, enfim, eu disse que era pastor, e aí um pai disse: é verdade, você é pastor? Eu disse: sou. Ele disse: olha, também uma época eu estava querendo ser pastor, e aí, naquele momento eu achei que não deixava, não, mas quem sabe depois, futuramente. Aí eu falei para ele, olha querido, você já ouviu a expressão ordenação? Ele disse: já. Falei: pois bem, essa expressão fala daquilo que é feito àquele que recebe o ministério. Quem recebe o ministério, ele recebe uma ordem. Quando alguém é imbuído do pastorado, ele é ordenado. Isso quer dizer que não se trata de uma decisão, de uma opção, se trata de uma ordem. E se você receber uma ordem de Deus, há duas questões só. Ou você recebeu uma ordem de Deus e você é desobediente, ou você não recebeu uma ordem de Deus e está se gabando daquilo que você não tem. Ficou meio sem graça, né? Como deveria ficar. E eu espero que nós nos constranjamos e despertemos nos nossos dias vocações verdadeiras, queridos. Como a igreja precisa de vocações verdadeiras. Como a igreja precisa de homens que tenham recebido um chamado, uma ordem de Deus. Como nós precisamos aprender a abrir os nossos ouvidos para ouvir novamente, quando Deus está nos chamando e nos ordenando ao sagrado ministério. E o Senhor Deus continua chamando ao sagrado ministério. E Paulo tem clareza disso. Ele sabe que ele é servo e ele sabe que ele foi chamado, ordenado por Deus para ser apóstolo. Sim, ele foi chamado para ser apóstolo. Eu não. E ninguém mais é chamado para ser apóstolo. Mas, pastor, mas eu tenho ouvido alguns apóstolos, apóstolo X, apóstolo Y, apóstolo Z, e por que nós vemos esses apóstolos hoje? Quer dizer que não há apóstolos hoje? Não, irmãos, não há apóstolos hoje. Não existe isso mais na igreja de Deus. O apóstolo, ele era alguém comissionado diretamente por Cristo para ser sua testemunha ocular. O apóstolo deveria ter tido uma experiência de ter visto Cristo, especialmente a sua ressurreição. É isso que nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando no capítulo 1, a igreja entendeu que deveria substituir Judas Iscariotes, que havia deixado seu apostolado. E então eles procuraram, dentre o grupo dos discípulos de Jesus, desde o início, que houvesse acompanhado o Senhor e o tivesse visto pessoalmente, tivesse tido uma aparição do Senhor e pudesse ser testemunha da sua ressurreição. Paulo, inclusive, só é apóstolo porque Jesus apareceu a ele. Jesus não apareceu em visão a Paulo, Jesus apareceu de fato a Paulo, de um modo que, olhando para a Sagrada Escritura, Paulo é distinto dos demais apóstolos, porque ele se chama como abortivo, né? Alguém fora do tempo, mas ele se identifica com eles pelo fato de ele ter visto a Cristo Jesus. Os apóstolos foram aqueles que receberam de Cristo uma comissão, eles foram testemunhas oculares de Cristo e receberam uma comissão de assentar as bases da igreja. É o que nós vemos em Efésios capítulo 2, verso 20, quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo dirigindo-se a nós, diz que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os
profetas, dos quais Cristo Jesus é o principal pedra de esquina. Então preste atenção, os apóstolos serviram a igreja em um momento da sua fundação, como pilares da igreja. Eles, os apóstolos e os profetas. Quem são os profetas? Os escritores do Antigo Testamento. Inclusive veremos isso um pouco mais à frente aqui. A igreja está assentada sobre duas bases: os profetas que escreveram o Antigo Testamento e os apóstolos que nos legaram o Novo Testamento. Estes dois estão sob o fundamento principal, que é a pedra de esquina, que é Cristo. Entende isso, queridos? Paulo, quando se declara apóstolo, ele se declara apóstolo semelhante a Pedro, semelhante a João, e ele se declara apóstolo distinto de todos os demais líderes da igreja que vemos hoje. A igreja está fundamentada sobre a base dos apóstolos, o Novo Testamento legado por eles, e os profetas, o Antigo Testamento legado por estes. Essa é a base da igreja, queridos. E qualquer um, olhando para a história da igreja, por exemplo, nós vemos até nos dias do apóstolo Paulo, surgimento de falsos apóstolos. Mas quando nós olhamos para a igreja no final do século I, a igreja no final do século II, ninguém ousou chamar-se de apóstolo. Não houve ninguém que declarasse a si mesmo apóstolo. A igreja sadia, virtuosa, que viveu debaixo de terrível perseguição no final do século I, no século II, até o início do século III e até o início do século IV, era uma igreja saudável em que ninguém precisava imaginar-se apóstolo, eles estavam calcados nas Escrituras. Mas aí, nós conhecemos bem a história da igreja que, após o século IV, vai desvirtuando a sua fé, e ela vai aproximando-se de comportamentos completamente distintos das Escrituras, e ela vai começar a dizer, por exemplo, a colocar um bispo ou um pastor acima de todos os demais pastores. O pastor de Roma se declarava, ele se achava, ele se entendia superior a todos os demais pastores. O próprio vigário de Cristo e um representante de Pedro. Para que isso, queridos? Poder e manipulação. E é o que nós vemos na história da igreja. Sempre que a igreja, homens ascendem acima daquilo para que Deus os constituiu, eles fazem para manipulação e fazem para o seu próprio bem. E o que nós achamos hoje, queridos, com alguns determinados homens que se declaram apóstolos? Achamos a mesma vaidade. Ou homens completamente ignorantes da Escritura, que desconhecem o seu chamado e não sabem que não tem qualquer autoridade acima da Escritura, ou homens vaidosos que são compreendedores, que compreendem essas coisas, mas mesmo assim, em busca da sua fama, estabelecem essas coisas na igreja de Deus. Por isso que nós vemos hoje apóstolos, e muitos que se declaram apóstolos. E geralmente esses ministérios chamados apostólicos, que não tem nada de apostólicos, são pessoas que, imbuídas deste poder que elas decretam sobre si mesmas, elas acabam manipulando a igreja com visões do seu próprio coração. Eu vi, Cristo me falou, Cristo me disse. Meus queridos, a igreja está fundamentada sobre uma só base: os profetas, o Antigo Testamento, e os apóstolos, o Novo Testamento. Certo? Um destes, inclusive, um famoso no Brasil, René Terranova, ele chegou a consagrar a sua mãe matriarca, profetisa do ventre apostólico. Devo ter errado por alguma coisa aqui, porque é tão jocoso que é até difícil de memorizar. Apóstola matriarca do ventre profético. Consagrou a própria mãe como apóstola matriarca do ventre profético. Por que o ventre profético? Porque gerou ele mesmo. Que absurdos que nós chegamos, irmãos. E talvez você nem saiba, e aleatória e descuidadamente você esteja abrindo a internet, o YouTube, e ouvindo coisas absurdas de pessoas que se declaram apóstolos e que negam a própria verdade da Escritura e não concebem, não conhecem o seu papel na missão do Evangelho. O papel do pastor. O que ficou a igreja? O que restou à igreja? Presbíteros, pastores, a fim de que estes ensinem a igreja o quê? Visões do seu próprio coração? Não! A Escritura.
E nenhuma visão do próprio coração desses homens que dizem ter recebido de Deus pode em nenhum momento estar sendo suplantando a Escritura. A Escritura é a verdade. E o apóstolo Paulo se diz servo de Cristo. E as palavras de Paulo são as palavras de Cristo. Por isto, fuja em nossos dias destes tais que são falsos apóstolos. Não são apóstolos. Tenha cuidado, meu irmão. Busque conhecer as pessoas a quem você submete, as pessoas a quem você ouve. Não seja uma ovelhinha boba. Não seja incauto. Identifique, estude, reconheça falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos mestres, falsos ensinos, todos eles transitando livremente pelos meios digitais. Antigamente a gente dizia aos membros, né? Meu irmão, não visite outras igrejas. Hoje a gente tem que dizer, meus irmãos, não visite outras igrejas que você não conheça e também não assista sermões, pregações, ensinos de pessoas que não têm nenhum compromisso com o verdadeiro evangelho, a simplicidade do evangelho. Qualquer um que se declare aquilo que Deus não permitiu que se declarasse, está assumindo para si juízo e incrementando à igreja de Deus aquilo que o próprio Deus não determinou, porque tudo o que Deus determinou à sua igreja está aqui, e nós não precisamos de nada além disso. Qualquer um na igreja de Deus que queira parecer superior por um título que dá a si mesmo, inclusive o próprio Ed René Terranova já não é mais apóstolo, agora é um patriarca. Está ao lado de Abraão, Isaac, Jacó e René Terranova, né? São os 4 patriarcas. Ele consagrou-se patriarca. Qualquer um que, a pretexto de autoridade, julga que a sua palavra é última sobre a igreja de Deus, está sendo vaidoso e perpetrando contra a igreja de Deus um dos piores pecados, que é não submeter a igreja de Deus apenas à sua palavra. Todo cristão deve ser cauteloso. E todo cristão deve ter uma só, queridos, um só parâmetro para a sua consciência, que é a palavra de Deus. E estes homens geralmente constrangem as consciências daqueles que lhes ouvem a pretexto de autoridade divina e de revelação de Deus, que não tem de Deus nada. A revelação de Deus última nos foi dada. Veio a plenitude dos tempos e a palavra encarnou-se. Ela se fez carne. Deus outrora falou de muitos modos aos homens pelos seus profetas, mas nos últimos dias falou-nos pelo seu Filho, que é a exata imagem do seu ser. E tudo quanto o Filho fez está registrado nesta palavra. E esta palavra é a única pela qual nós seremos instruídos e julgados. Certo, irmãos? Portanto, fiquem alertas, ovelhinhas. Pelo amor de Deus, não ouçam qualquer coisa, não se submetam a qualquer coisa, adquiram maturidade, cresçam na fé, meditem na Escritura, não submetam a sua consciência à palavra de ninguém, a pretexto de revelação e visão, porque a última palavra é a que está registrada na Escritura Sagrada, e todo mais deve ser julgado pela Escritura. Lutero, quando foi constrangido pela liderança da igreja romana, ele disse: a minha consciência está cativa da Escritura. Se vocês não me provarem à luz da Escritura, eu não posso me retratar. Estou nas mãos de Deus. Que assim seja a disposição do nosso coração. Este, então, é o autor desta epístola, Paulo. Alguém que, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Aqui, nós damos tanto uma característica do próprio apóstolo Paulo, o entendimento que ele tinha de si. Ele se via como um servo de Cristo, ele se via como um apóstolo. Sabia que essa dignidade Deus lhe havia dado não porque ele merecia, inclusive ele próprio vai se declarar o menor dos apóstolos, embora tivesse produzido uma obra muito maior do que os demais. Ele se conhecia o menor dos apóstolos, ele se declara o menor dos apóstolos e ele sabe em que consiste a sua missão. Em que consistia a missão de Paulo? Separado para o Evangelho de Deus. E aqui nós temos algo que tanto diz respeito ao autor quanto à própria mensagem. Qual é a mensagem de Paulo em Romanos? O Evangelho de Deus. Qual é a mensagem da vida de Paulo? O Evangelho de Deus.
Qual é a mensagem que Cristo delegou à igreja? Ora, se Paulo é servo de Cristo, e se ele está sob o mandato de Cristo como apóstolo, como enviado por Cristo, a mensagem de Cristo é também o Evangelho de Deus. Isto é a mensagem pregada por Paulo. O que nós ouviremos em Romanos, profundamente, densamente, o que nós ouviremos em Romanos, por meio de imagens e símbolos, o que nós ouviremos em Romanos, por razão e por juízo, o que nós ouviremos em Romanos, por inteligência e por sabedoria, o que nós ouviremos em Romanos, por poesia e por beleza, o que nós ouviremos em Romanos, não outra coisa, senão o Evangelho de Cristo. O que o Senhor podia ouvir do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João? O Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem, queridos, que nós temos em Romanos. Ele foi separado para o Evangelho. E quando Paulo está falando do Evangelho em Romanos, ele não está falando de algo casual, como de uma mensagem de momento. Ele está falando da mensagem que é a sua própria vida. A vida de Paulo é o Evangelho mudou a vida de Paulo, e a vida de Paulo é o Evangelho. Semelhante a um estadista que, tendo feito um discurso, já em avançada idade, um discurso belíssimo, um político, um estadista, um dos seus ouvintes lhe perguntou: quanto tempo você levou para preparar esse discurso? Ele disse: toda a minha vida. Era bem isso que Paulo podia dizer daquilo que ele estava escrevendo aqui em Romanos. Quanto tempo Paulo parou para escrever Romanos, queridos? Toda a sua vida. A mensagem que Paulo está pregando aqui não é uma mensagem ocasional, não é uma mensagem a pedido de uma determinada festa que os irmãos em Roma estavam fazendo, ele precisava pensar naquele assunto, não. A mensagem que nós vemos Paulo pregando aos romanos, o Evangelho, segundo Paulo, é uma mensagem que diz respeito a toda a sua vida. E essa mensagem, Paulo vai dizer que este Evangelho havia sido prometido por Deus nas Escrituras sagradas. Deus intentou, queridos, há algum tempo, dirigir-se aos homens. E Deus escolheu um modo perfeito de revelar-se aos homens. Esse modo perfeito de Deus revelar-se aos homens se chama Evangelho. E esse Evangelho, que tem o seu cumprimento em Cristo e na sua vida, ele havia há muito sido predito por meio dos seus profetas, diz o texto que nós lemos, nas Escrituras sagradas. Não se trata de modismos, não se trata de visões a pretexto de revelações, mas se trata de algo que há muito tempo já havia sido escrito na Escritura Sagrada que aconteceria. O Evangelho de Deus, queridos, não é algo descoberto, ou pelo menos trazido à vida há apenas 2000 anos atrás. Esse Evangelho já está embrionário em toda a ação de Deus no tempo e na história. A plenitude do Evangelho é Cristo. O Evangelho é a mensagem de Deus aos homens. E Cristo é a plenitude dessa mensagem. E Ele vai nos dizer que essa mensagem, esse Evangelho, ele é, antes de tudo, acerca do seu Filho. Olhe bem, queridos. Sobre o que é o Evangelho, queridos? Ora, se Cristo tem uma mensagem ao mundo, se essa mensagem Paulo a recebe como apóstolo, e essa mensagem é o centro da sua pregação, se a igreja, ela está baseada no fundamento dos apóstolos e profetas, e nós temos a obrigação, como legado e herança, de continuar transmitindo o Evangelho. Sobre o que é o Evangelho, queridos? Qual é o assunto do Evangelho? O apóstolo Paulo nos diz aqui no verso 3, acerca do seu Filho, Cristo. O que é o Evangelho? Olhe para Cristo. O que é o Evangelho? Somos nós trazendo todos os holofotes da atenção dos homens a quem? A Cristo. É olhar para Cristo, é dirigir os homens a Cristo, é mostrar Cristo, revelar a vida de Cristo, a obra de Cristo, o caráter de Cristo,
a missão de Cristo, o que ele fez e o que ele disse. Olhe para o Filho, contemple o Filho. Ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, foi homem da tribo de Judá, da descendência de Davi, mas quando ele ressuscita pelo Espírito de santidade, ele é manifestado, declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dos mortos. Quem? Quem é este? Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja de Cristo precisa ouvir o Evangelho de Deus, que é Cristo. Entende isso, queridos? O que nutre a igreja? Por que Paulo está se dirigindo à igreja de Roma, falando do Evangelho? Afinal de contas, esses irmãos já haviam sido alcançados pelo Evangelho. Nós temos uma compreensão muito equivocada do Evangelho. Nós, às vezes, achamos que o Evangelho é o passo inicial da nossa fé. Isso é uma reducionismo tão simplista. Isso é parece que existe alguma coisa superior que vai nos trazer uma espiritualidade maior, né? Às vezes a gente pensa. E a gente vê igrejas agindo desse modo, às vezes. Superlativizando, aumentando alguns conteúdos que são, na verdade, da margem, e mostram, e pegam esses conteúdos e jogam à tona, jogam holofote sobre os conteúdos e dizem, está vendo? Você já veio pelo Evangelho, agora por isso aqui você vai se tornar grandioso, poderoso, maduro, você vai romper todas as coisas, você vai receber todas as coisas, se você prestar atenção nisso aqui. Mas não, queridos, o que a igreja precisa é do Evangelho. O Evangelho é o início, o meio e o fim da nossa vida cristã. É pelo Evangelho que nós adentramos às profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós veremos em Romanos que o Evangelho é muito mais denso, muito mais profundo. Ele tem muitas espécies de espectros, de modos de ver, de entender. Ele tem muito mais sabedorias do que nós pudemos alcançar nele até agora. Romanos é uma perfeita demonstração da multiforme sabedoria de Deus através do Evangelho. Muitas cores, muitos sabores, muitas densidades, muitos modos de olhar. O Evangelho é densíssimo, profundíssimo, e isto é o que a igreja precisa continuar ouvindo. Todas as vezes que nós deixamos este assunto nuclear, que está no centro, que é a base, que é o sustento, o fundamento, e nós vamos nos detendo em assuntos marginais, a igreja vai se perdendo. Todas as vezes que isso acontece na história da igreja, a igreja se perde. Nós vemos cristãos, há muitos outros assuntos na nossa fé? Sim, há muitos outros assuntos. Mas há aquilo que é um núcleo, o centro, que embasa tudo. E a que nós devemos estar recorrendo muitas e consequentes vezes. E quando a igreja não entende isso, quando os líderes não entendem isso, não compreendem a Bíblia, não discernem a Escritura, muitas vezes, eles vão pensando, nossa, meu povo está começando a dispersar, o que eu vou falar para esse povo? O que está trazendo? O que é modismo? Ah, já sei. Eu vou trazer alguma coisa para chamar mais a atenção das pessoas. Eu vou falar alguma coisa que esteja na moda. O que está na moda? Deixa eu pensar bem, já sei. Eu vou começar nessa pegada, né? Nós vivemos um tempo hoje, por exemplo, o tempo que nós vivemos agora, nos idos dessa segunda dezena, especialmente desse nosso século, a partir do ano de 2010, é um tempo distinto do que nossos pais, ou nós vivemos, né? Nós que já somos antigos, que já temos 38 anos de idade, né? E que somos antigos que já vivemos no século passado. Por exemplo, no século passado, aqui no Brasil, o modismo teológico, pelos idos da década de 90, que eu acompanhei em parte, era, por exemplo, falar de prosperidade. Teologia da prosperidade. Prosperidade é um assunto bíblico? Sim. Não do jeito que se pregava naquele tempo, mas é um assunto bíblico. E aí o que se dizia naquele tempo? Qual era o contexto daquele tempo? O contexto daquele tempo era o seguinte, irmãos: escassez, necessidade de crescimento econômico, né? Faltavam muitas coisas, né? Não era comum, por exemplo, não sei se os adolescentes sabem disso, mas não era comum nós termos sucrilhos no café da manhã. Salsicha? Era de vez em quando. Olhe lá. Eu lembro da primeira vez que eu comi presunto e queijo, já tinha mais de 11 anos de idade, né? Naquele tempo, eram de tempos diferentes.
Economia diferente. Então, foi a perspectiva que você teve naquele tempo? Vamos pregar para esse povo que vai dar tudo certo, eles vão enriquecer, pá. E aí você pega esse assunto da prosperidade, desloca ele, torna ele central, super enfatiza ele, interpreta ele diferente da Escritura. E aí nós temos o chamado movimento da teologia da prosperidade. Arrastou a igreja. Hoje nós vivemos um tempo diferente, nós temos lá uma certa medida de conforto. Mas nós temos uma geração perdida emocionalmente. E aí o que a gente está achando agora na igreja? Já sei. Vamos dizer para as pessoas que elas são muito amadas, muito queridas, e que elas são o centro do coraçãozinho de Deus, que Deus não pode ficar sem elas, entende? A gente está num outro momento. E uma outra teologia distinta do Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho é sobre quem? Sobre mim? O Evangelho é sobre você e as suas necessidades? Não. O Evangelho é acerca de Jesus, o Cristo. Entende? Não estou desprezando as necessidades, como também não podemos desprezar, por exemplo, a questão da necessidade de prosperidade. Mas essas coisas, tomadas de forma equivocada, acabam sendo distorcidas, e a igreja de Deus é conduzida de modo equivocado por uma pregação que não tem nada a ver com a pregação de Jesus. E por isso a igreja perde a sua centralidade em Cristo. E Cristo deixa de ser conhecido pelo seu povo. Percebe? O Evangelho é acerca de Cristo. Ele no centro. A pregação tem de ser cristocêntrica. Cristo tem de ser conhecido, anunciado. A salvação está nele. O entendimento sobre a realidade da vida é dele. O redirecionamento das nossas emoções, que possivelmente estão mal canalizadas, é nele que nós encontramos a descoberta de todas essas coisas. E quando nós, como igreja, pervertemos a mensagem central, nós tiramos Cristo do centro, e é o que nós temos visto também. E aqui fica um alerta de novo, especialmente também a você que está navegando muito aí pelas redes sociais, atrás de mensagens para ouvir. Nós temos visto uma chamada teologia do coaching, né? Nessa pegada que eu estou dizendo para os irmãos. E aí, especialmente, alguns pregadores como David Leonardo, Tiago Brunet, Vitor Azevedo, não consigo entrar na motivação desses irmãos, mas falta demais a compreensão sobre o rudimentar, sobre o elementar, sobre as bases do que é o fundamento da Escritura. E aí a gente ouve coisas como: vocês são ponto fraco de Deus. Ponto fraco de Deus. Ou dá para ouvir coisas como, por exemplo, se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele teria pecado também. Meu Deus, irmãos, que coisas absurdas que nós temos ouvido. Portanto, fuja dessas coisas. O Evangelho de Cristo é o centro. A igreja precisa ser cristocêntrica, queridos. E o que nós temos visto é um deslocamento colocando o homem no centro, é o que nós chamamos de antropocentrismo, o homem no meio. O culto é para o homem, é para fazer bem ao homem, é para acariciar a alma do homem, é para acalentar o homem, é para fazer com que as nossas emoções extravasem. E parece-me que, seguindo inclusive uma perspectiva psicanalista, a intenção é de chegar à catarse, né? Que é fazer o cara chorar, e se chorou, resolveu o problema de todas as coisas. Não, irmãos, o que todos os homens precisam conhecer é Cristo. Não, irmãos, nós não somos o centro de nada. Não, irmãos, Deus está no centro. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O nosso problema não é só uma questão de baixa autoestima, não. O nosso problema se chama pecado. Este é o centro, o início de todas as coisas que se pervertem na nossa existência. E nós veremos Paulo dirigindo-se a esses irmãos, a quem ele vai dizer, são amados de Deus. Mas dirigindo-se àqueles que são amados de Deus, com as palavras mais duras para confrontá-los, exatamente naquilo que é a origem de todos os problemas, que é o pecado. Essas teologias mostram o homem de forma equivocada. O Evangelho apresenta-nos quem nós somos, à luz de quem Cristo é. Cristo no centro.
Ele no centro. O homem perdido em seu pecado precisa conhecer em Cristo, precisa crer em sua morte no seu lugar, arrepender-se da sua rebeldia contra Deus e submeter-se ao senhorio de Cristo. Ponto. Em Romanos, nós temos a correta apresentação, nós vamos chegar lá, de quem é o homem e de quem é Deus. Mas Paulo já se antecipa dizendo a nós, o Evangelho é acerca do Filho. É sobre Ele. É tudo sobre Ele. Amém? Portanto, deixa eu te dizer uma coisa. Não ceda a esses apelos, não é por aí. A restauração e a verdadeira cura da nossa alma não está em que nós encontremos catarse. Catarse especialmente na psicanálise, é um elemento a partir do qual o indivíduo extravasa suas emoções, geralmente a partir de um choro agudo ou algo semelhante. Não é na catarse que nós resolvemos nossos problemas. Nossos problemas são resolvidos quando nós compreendemos quem é Cristo e descobrimos quais são realmente os nossos problemas. Nós, às vezes, estamos muito equivocados sobre o que realmente precisamos, mas quando nós olhamos para Cristo e descobrimos quem nós realmente somos, ali sim há para nós resposta de que realmente precisamos. Certo, irmãos? Portanto, já de início, Paulo aponta o assunto da sua pregação, é o Evangelho. E nós veremos ao longo de Romanos uma extraordinária expressão do que é o Evangelho de Deus. Por fim, se há o autor, Paulo, o apóstolo, alguém que tem um chamado de Deus e que zela pela mensagem que prega, porque ele se entende chamado, escolhido, ordenado por Deus para pregar essa mensagem. Alguém que entende que o centro dessa mensagem é Cristo. Nós temos a mensagem é o quê, queridos? É o Evangelho. E o Evangelho é acerca de quem? De Cristo. É dele que a igreja deve falar quando se reúne, é dele que nós devemos compreender, é nele que nós devemos crescer, é ele que manifesta quem ele próprio é. Por fim, nós temos a declaração dos destinatários. A quem Paulo está dirigindo essa mensagem? Paulo está dirigindo essa mensagem a um povo que foi chamado dentre todas as nações. Olha o que diz o verso de número 5. Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A quem Paulo dirige a sua mensagem? À igreja, a um povo chamado dentre todas as nações. Paulo dirige a mensagem do Evangelho à igreja em Roma. Então preste atenção, como eu já havia dito, o Evangelho não é apenas para aqueles que não conhecem a Cristo, o Evangelho é para o povo de Deus. O povo de Deus precisa ouvir recorrentemente o Evangelho. Não apenas o substancial, o básico, mas adentrar-se nas profundezas do Evangelho. E aqui Paulo diz que Deus o fez apóstolo para chamar um povo dentre as nações, e que este povo chamado dentre as nações, os romanos também faziam parte dele, e que os romanos, eles foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, os irmãos da igreja de Roma, e eles eram amados por Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, observemos aqui, quanto aos destinatários, a mensagem de Deus, queridos, é para que nós pertençamos a um povo, certo? Deus ordena que nós preguemos a fim de que os homens ouçam a sua voz e passem a pertencer a um povo. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Abra bem os seus ouvidos. Não existe um cristão que não faça parte do povo de Deus. Se eu me imagino cristão e eu não faço parte do povo de Deus, eu estou redondamente enganado. Estão comigo? Aqui a palavra de Deus diz que Paulo foi consagrado apóstolo, chamado para ser apóstolo, para chamar dentre os povos um povo,
Percebe que não é um chamado de pessoas particulares apenas? Sim, existe uma dimensão do nosso chamado para pertencermos a Cristo, que diz respeito a nós e ao nosso CPF. Sim, Cristo chamou você especificamente, mas Ele chamou você especificamente para você participar de um povo amado. Entende isso? E hoje nós vivemos um tempo onde encontramos pessoas que declaram-se cristãos sem pertencerem a igreja alguma, como se apenas a sua experiência de fé particular, privada, fosse a autenticação de que ele pertence a Cristo. Não, não é possível isso. Quando nós olhamos para Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, por exemplo, nós vemos que o propósito de Deus é constituir dentre os povos do mundo, judeus e gentios, um novo homem, uma nova criação. Existe uma dimensão da salvação que não é particular, ela é uma dimensão conjunta, comunitária. Deus não veio salvar apenas o homem, Deus veio salvar a humanidade. E o que é a humanidade, queridos? A nova humanidade é a igreja, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2. Entende isso? Deus havia criado o homem havia se afastado dele. O homem é a humanidade. A humanidade que fora criada para a glória de Deus, agora afastara-se de Deus. O que Deus pretendeu através de Cristo? Criar uma nova humanidade. Onde está a nova humanidade que Deus está criando? A igreja. O cristão que não está conectado à igreja, deixa eu lhe dizer, ele não está conectado a Cristo. Simples assim, irmãos. É óbvio assim. Paulo diz que Deus ordenou chamar dentre um povo, dentre todas as nações, um povo. Certo, queridos? Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca deixe de congregar. Nunca deixe de estar conectado à igreja de Deus. Estar conectado à igreja de Deus é estar conectado a Cristo. É impossível fazer parte da igreja de Deus e não estar em Cristo. Assim bem como é impossível dizer se está em Cristo e não estar na igreja de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, o Senhor Jesus vai dizer: porque você persegue a mim. Olha a ligação de Cristo com a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Em Efésios capítulo 5, verso 23, é dito a nós que Jesus veio salvar a sua igreja. Jesus morreu na cruz pela nova criação que ele estabeleceria através da sua igreja. A quem Paulo se dirige? À igreja, ao povo de Deus, aqueles que foram chamados. Chamados para quê, queridos? Chamados para a obediência que vem pela fé. Chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Chamados para serem santos. Olha que coisa linda. A obediência que antes não era possível, dada a condição de pecadores, agora ela é possível pela fé. Este povo que Deus está chamando é um povo que outrora não conseguia obedecer-lhe. Que outrora sua vida e o seu comportamento eram rebeldes contra as leis e os seus mandamentos. Mas o que Deus intentou ao estabelecer um povo? Deus intentou estabelecer um povo que pudesse obedecê-lo pelos seus atributos, pela sua moral, pela sua virtude, pelas suas capacidades? Não, pela fé. Nós vamos entender um pouco mais isso à medida que nós prosseguimos em Romanos. Mas preste atenção, a igreja de Deus é um povo que obedece a Deus mediante a fé. Quem mais é esse povo? É um povo chamado a pertencer a Jesus Cristo, a ser servo de Cristo, a submeter-se a Senhor, a ser dele. À medida que Deus está chamando pessoas pelo Evangelho de Cristo, Deus não nos está chamando para nos dar um ticket para a salvação. Tem pessoas que pensam que receber a Cristo é receber um ticket para a salvação. Ah, Senhor, eu recebo esse ticket. Deixa eu botar no bolso, quando o Senhor vier, no dia da sua vinda eu tiro, mostro para o Senhor, eu estou salvo. Qualquer coisa que acontecer na minha vida daqui para lá não faz muita diferença. Se eu tiver o ticket no bolso, eu posso apresentar e eu sou salvo. Não, queridos. Nós veremos em Romanos, inclusive Paulo será contestado em Romanos, algumas vezes. Paulo será contestado porque ele vai dar a salvação como algo
forte, poderoso, inabalável, inatingível, nunca quebrável, nunca afastável. Paulo vai declarar a salvação como algo que não depende de nós, não é como uma boneca de cristal, que eu tenho que ter todo cuidado, porque senão se cair vai quebrar e falar, meu Deus, perdi, meu Deus, recebi, meu Deus, recebi, meu Deus, perdi. Será que eu tenho ou será que eu não tenho? Entende? Tem gente que vive uma vida cristã, eu diria, de sofrimento, né? Porque ela pensa que ela própria vai guardar, proteger, blindar a sua salvação. E quando de repente acontece uma coisa, diz, Senhor, eu perdi, e agora? Preciso de novo. E fica nesse sofrimento, nessa angústia. Por outro lado, a salvação não é assim, ela é algo tão forte, tão poderoso, quanto a própria luz do sol, que nunca irá se apagar. Nunca. Paulo vai declarar como a coisa mais segura da vida. E alguns vão questionar Paulo. E aí, Paulo, e o pessoal que estiver pecando aí, dizendo que é crente e que está desse jeito, como é que vai ser esse pessoal? E Paulo vai dizer, não, mas vocês estão entendendo errado. A salvação não é só isso, de Deus nos dar uma segurança. A salvação é uma transformação. É algo que muda de dentro para fora. Os desejos, as vontades, as paixões, os propósitos, todos eles mudam. É impossível alguém que está em Cristo e ter as mesmas paixões que antes tinha na velha carne. Sim, não será apenas em um dia, sim, não será apenas em um ano, em uma dezena de anos, mas essa mudança é real e certa. Por isso é que Paulo vai dizer que estes foram chamados para a obediência que vem pela fé. Quem está em Cristo quer obedecê-lo. A fé veio e lhe alcançou, de modo que agora ele quer obedecê-lo. Ele quer ser fiel ao seu Senhor. E Paulo vai dizer, estes não apenas foram chamados para obedecer, mas foram chamados para pertencerem. Queridos, quem está em Cristo é alguém que está completamente vazio de si e se sabe completamente de Cristo. É alguém que se sabe escravo. O que eu tenho? Nada. Minha família não é minha, meus bens não são meus, a minha vida, muito menos, os meus planos, não tenho nenhum. Eu pertenço a Cristo. É isso que Cristo faz. Não é apenas um ticket de salvação, é uma mudança, uma reconfiguração toda. Por isso Paulo vai dizer, a igreja em Roma, aos que foram chamados para pertencerem a Cristo. E Paulo termina falando desses destinatários, aos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. É engraçado que os leitores de Paulo, que questionam Paulo, sequer leram direito aqui o capítulo 1, porque já no capítulo 1, já nos idos do verso 7, falando dos seus destinatários, Paulo está dizendo à igreja, vocês são amados de Deus, e por isso, vocês foram chamados. E aqui eu entro com a mesma expressão de Paulo. Não é um convite, por favor, irmãos, sejam santos. Não é isso. Será que alguém pode ser santo aqui? Será que metade dos irmãos pode ser santo, pelo menos? Não é assim que às vezes parece que as coisas são? Parece algumas vezes que a santificação é uma coisa que assim, se pelo menos o pastor, Deus nos livre que pelo menos o pastor seja santo. Né? Pelo menos o pastor. Se o pastor é metade dos presbíteros, já está de bom tamanho. Se o pastor metade dos presbíteros e um terço da igreja, essa igreja é o céu. Não, irmãos. Se você é igreja, você foi chamado para ser santo. Ou então você não é igreja. Se você não entendeu isso ainda, você não é igreja, irmão. Não se equivoque. Você está do outro lado. Você não está em Cristo. Você está apartado de Cristo. Deixa eu te explicar o que é ser santo. A palavra agios, palavra grega agios, santo, fala de algo separado para uma finalidade. Então preste atenção. Não quer dizer que Deus olhou para nós e achou e fez uma conta, né? Deixa eu fazer uma prova aqui, tirar uma média, ver os melhorzinhos. Você tem nota 8,5, tá, passa para cá, você vai ser santo. Você tem nota 5, não, fica do lado de lá, não quero você não. Você tem nota, não é isso. Deus escolhe quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer para separar para si. Ser chamado para ser santo é, antes de tudo, ser chamado para Deus.
para pertencer a Deus. Deus nos escolhe e nos chama para si, independente de nós mesmos. Entende isso? Você, quando é chamado para ser santo, você é chamado para ser separado para Deus. Sua vida era sua, você tinha seus desígnios, seus propósitos, sua vontade, mas chega uma hora que aquilo que eu declarei um pouco antes aqui, que Deus te chama para pertencer a Ele, e nisso consiste um apartamento, uma separação, uma santificação. Você já não é mais deste mundo, certo? Ok, irmãos? Isso é o que acontece primeiro. E a santificação é parte do processo da nossa glorificação. Um dia nós seremos como Cristo é, mas isso já começa agora, hoje. Pela palavra de Deus, por contemplar a Cristo, nós somos transformados de glória em glória, à imagem do nosso Salvador. É isso que acontece com aqueles que estão em Cristo, e todos, quanto estão em Cristo, são chamados para serem santos. Entende? Por isso que eu chamo você de santo. Falei, e aí, santo? Beleza? Tranquilo? Porque você é santo, meu irmão, entenda isso, compreenda isso. Deus te separou, Deus te chamou, Deus escolheu você não pelos seus atributos, não pela sua virtude, não pela sua bondade, porque Ele quis, e Ele chamou você e disse, agora você vai ser meu, todo meu. Eu começo mudando do seu coração, até que isso transborde para tudo que há em você. Entende isso? E isso tem de estar acontecendo dinâmica e poderosamente na nossa vida. E precisamos sempre estar nos lembrando uns aos outros, sejam santos. Cresçamos na imitação do nosso Senhor. Isso é sermos santos, queridos. Crescermos na imagem e na semelhança a Cristo. E todos quantos são o povo de Deus foram chamados para serem santos, separados para Deus, separados do mundo, inseridos na igreja, que é seu povo, para começar uma transformação na sua vida, que se inicia aqui, e se tornará plena na vinda do nosso Salvador. Certo, queridos? Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, você que tem começado a namorar Jesus, começando aqui a aplicação, você que tem começado a namorar Jesus, você precisa casar-se com a igreja de Cristo. Entende isso? Um compromisso com a igreja. Jesus separou uma igreja. Paulo foi chamado para chamar dentre todas as nações uma igreja, um povo. Se você está começando a conhecer a Cristo, a consumação do seu compromisso com Cristo exige que você se torne membro do corpo de Cristo. Que você deseje ser batizado, que você deseje ser inserido no corpo de Cristo, porque Cristo veio salvar a sua igreja. Por isso que há duas ordenanças que Jesus deixou à sua igreja. A primeira delas é o batismo. Falei sobre outra semana passada, né? Semana passada eu preguei um sermão sobre a ceia do Senhor. Mas a primeira delas é o batismo. O que é o batismo? É eu entender que Cristo me salva e me inclui no seu corpo, que é a sua igreja. Eu entender que sem fazer parte da igreja, eu não sou parte de Cristo. Certo, irmãos? O batismo é isso. Portanto, se você está começando a namorar com Cristo, você precisa casar-se com Ele e com sua igreja. Certo? Portanto, você que foi chamado a pertencer a Cristo, parece meio essa frase, né? De que nós somos escravos de Cristo, essa frase, essa sentença de que nós pertencemos a Cristo, que nós não temos nada, às vezes nos parece algo duro, né? E parece-nos algo duro porque nós pensamos que existe um caminho da felicidade e um caminho da glorificação a Deus, que são coisas distintas. Nós pensamos muitas vezes que a felicidade é constituída no fato de nós alcançarmos nossos propósitos, vontades, desejos, planos, metas e tal, enfim, bens, propriedades, casamento, essas coisas todas, isso nos trará felicidade. E a outra coisa que é glorificar a Deus é uma coisa distinta, e às vezes a gente fica nessa tensão, tentando ajustar essas coisas.
Será que é possível eu ser feliz buscando essas coisas que eu quero? E será que é possível conciliar isso com o ser submisso a Cristo, entregar a minha vida completamente a Cristo, glorificar a Deus com a minha vida? Eu gosto muito de uma frase do John Piper, pastor norte-americano John Piper. Na verdade, não apenas de uma frase, isso é boa parte da sua pregação já há mais de 50 anos. Uma frase que sintetiza bastante uma expressão da pregação dele é a seguinte: quanto mais nós glorificamos a Cristo, mais nós nos satisfazemos em Deus. Ou seja, não há concorrência, queridos, nós pensamos errado. Não há concorrência entre eu ser feliz e eu glorificar a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Cristo, nós descobrimos que o ser feliz é glorificar a Deus. Que enquanto nós estamos correndo atrás dos nossos desejos, propósitos e planos, enquanto nós estamos negando, por exemplo, deixar um relacionamento pecaminoso, porque eu quero ser feliz, mas que tensão, ser feliz ou glorificar a Deus, ser feliz ou glorificar a Deus. Eu estou namorando uma menina que não é cristã, e aí a palavra de Deus diz que isso não é contra a glória de Deus, mas eu quero ser feliz, e que tensão difícil. Eu estou vivendo uma vida que está desobedecendo ao Senhor, e eu fico nesse tensionamento, eu obedeço ou eu sou feliz? Queridos, isso é um equívoco. Na desobediência a Deus não há felicidade verdadeira. A satisfação da nossa alma está em nós estarmos rendidos, como disse o apóstolo Paulo, chamados para pertencermos, somos dele, a nossa vida é dele. E quando nós abrimos mão daquilo que nós pensamos que nos trará felicidade, e nos submetemos a Cristo, aqui, queridos, só aqui, você encontra o que é realmente felicidade, na obediência a Deus. Ora, amado, amada, aquele que te criou, não saberia de que modo te fazer mais feliz? Como não? É claro que Ele sabe. Por isso que esse chamado de Paulo a nós, esse chamado de Deus, a nós pertencermos a Cristo, é um chamado à inteireza do nosso ser. É quando nós decidimos deixar a rebeldia e o pecado. Quando nós deixamos essa tensão entre queremos ser felizes ou glorificaremos a Deus, e nós decidimos glorificaremos a Deus, é que nós encontramos real felicidade e plenitude. Decida hoje ser obediente. E por fim, fomos chamados a sermos santos. A nossa fé está associada diretamente à nossa vida. Cristo Jesus não nos deu apenas um ticket, na verdade não é um ticket. Jesus não começou uma reforma na nossa vida, Jesus começou uma demolição, jogando todas as coisas no chão, para fazer tudo novo. E este todo novo diz respeito à santificação que Ele está fazendo em nós. Não é perfeito, mas já é real. Não é perfeito ainda, mas já é visível. Você pode olhar para você, você pode ver as marcas dessa separação de Deus. Deus te chamou, e Ele agora está promovendo em você a imagem do seu Filho. É isso que Ele está fazendo. Sim ou não, irmãos? Ele está fazendo, e isso é glorioso. Amém? Portanto, Paulo encerra dizendo a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é essa manifestação gloriosa de Deus, em chamar-nos para si, tornarmos-nos seus, pelo que Ele fez exclusivamente para nos salvar na cruz do Calvário. Paz é a consequência disso na nossa vida. Nós antes estávamos em rebeldia contra Deus, Deus estava irado conosco, veremos isso a partir do verso 18 de Romanos. Mas quando Deus nos chama para ser seu povo, nos aparta para si, nos tornando santos, o que há em nós, agora já não há mais a ira de Deus sobre nós, agora há paz. E todas as vezes, queridos, que nós, chamados por Deus, estamos em direta desobediência a Deus, não há paz. Não há paz. O chamado ao Evangelho é um chamado a olhar apenas, única e exclusivamente a Cristo, contemplá-lo como nosso Senhor, rendermos-nos a Ele,
mesmo que essa rendição a Ele nos traga um momento de tristeza, a palavra de Deus vai nos dizer que a tristeza que é segundo Deus é para o nosso bem e ela concorrerá para a nossa paz. Amém? Portanto, Paulo começa apresentando o seu evangelho em Romanos, falando dessa transformação que Deus fez a nós, dando-nos um gostinho. Esse aqui é só um gostinho, é só uma entrada, um aperitivo daquilo que nós veremos em Romanos. Certo, queridos? Coloque-se em pé nesse momento.